É tempo do comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite, Zé. Não falamos aqui ainda do Miró, que foi ganhando dimensão, inesperadamente foi ganhando uma dimensão inesperada para si, ou não? Uma dimensão política inesperada. Eu inesperada não digo, porque neste país, nesse aspecto, e no mundo de hoje, não é só neste país, às vezes temos esta mania de particularizar, nada é de espantar. Agora, eu acho que se foram conhecendo aspectos do processo que de facto vieram a justificar alguma polémica. Embora eu também não falei antes, o Zé Carlos também não perguntou, porque, quer dizer, eu tinha esta posição. Se o governo, vendesse os Miró, é porque vendia os Miró e era importante para a cultura nacional. Se não vendesse e guardasse, é porque estava a querer ficar com os quadros que o Dr. Oliveira Costa comprou e, portanto, estava a proteger opções do BPN quando há tanta gente à fome e vai ficar... E, portanto, nestas polémicas há sempre argumentos... Acha que o governo ia ser aquele caso do preso por ter cão e por não ter, ou não? Sim, acho que sim. Acho que era dos tais casos que é limpinho e que dá para a oposição, para um lado ou para o outro, poder sempre arranjar polémica se estiver interessada nisso. E, portanto, porque, quer dizer, há aqui várias coisas que faltaram. Saber o que é coleção, nós termos informação pública, sabermos o valor relativo dos diferentes quadros, se há vários quadros bons, sabe... Dos 80 iniciais ficaram 30, os 50 que eram os melhores, estes são os piores. Qual é o valor da cotação média no mercado? Os quadros do Miró, se é que é possível encontrar um average, um médio. E no mercado internacional, e se nós de facto, se os 30 milhões ou 35 são pouco ou muito... Não acha que há duas vertentes aqui, que é a vertente se estávamos a vender a barato ou não, é uma questão. Outra questão é uma questão política. Na sua opinião, se foi Secretário de Estado da Cultura, Ministro também... 5 anos. Faz sentido ficar com esta coleção de Miró na perspectiva cultural ou é um exagero? Quer dizer, vamos lá ver. Podia fazer noutras circunstâncias agora. Eu dou só um exemplo. Nós temos o Museu dos Coches, que foi construído aqui há pouco tempo fechado porque não temos dinheiro para o respectivo funcionamento. E, portanto, eu acho que a bota tem que bater com a perdigota, quer dizer, pode ser assim. Em tempo de crise não há dinheiro para a cultura. Eu até sou daqueles que tenho defendido, escrevi, já disse aqui, acho que é em tempos de crise que mais se tem que se apostar no reforço da identidade cultural de um país. Agora, os Mirós não fazem parte da nossa identidade cultural, por muito estimável e valoroso que seja o pintor Miró. Que tem com certeza obras de muito valor. Agora, um Estado que não tem dinheiro para reabilitar o seu património, que tem o Convento de Cristo em Tomar, com peças magníficas, a precisar de dinheiro para reconstruir, não tem dinheiro para atender à reconstrução dos Jerónimos, para o Palácio da Ajuda, para uma série de monumentos pelo país todo, que estão em situação difícil, quer dizer, para o seu próprio património. E vai prescindir de 35 milhões de euros, porque o Estado não tinha que os comprar. O Estado, eles já cá estavam. O Estado pode decidir assim, quer esse dinheiro ou não quer esse... discussão. Estavam nas mãos da Caixa de Geral de Depósitos, da Parvalora. O Estado, se quiser ficar com eles, tem que os pagar, não é? Sim, porque a Parvalora não, mas suponho de ser uma SA, portanto é diferente. Sim, a Parvalora juridicamente é diferente do Estado. Não é? Foi criado, se quiser, um género sucedâneo da Par Pública, uma empresa que responde, foi criada para responder pelas dívidas do BPN. E, portanto, sim, o Estado aí tinha que despender, mas não, o dinheiro não saía para fora. E, portanto, quer o Estado tivesse que despender, quer o Estado mesmo só o deixar de receber 35 milhões de euros pela venda, é sempre discutível. Ó Zé Carlos, eu comprei, eu e a Câmara Municipal de Lisboa, em 2002, a coleção de moda e design Francisco Capelo. Na altura por 6 milhões de euros, que tinha estado no Centro Cultural de Belém. Que António Costa até teve a oportunidade de elogiar essa minha opção no programa em que ele participa, semanalmente, num canal da concorrência. Disse que foi um ato de boa gestão pública cultural. Pois, admito, foi aprovado quase unanimidade. Se fosse hoje fazia o mesmo? No tempo de hoje não fazia. Muito dificilmente faria. Ou não faria nem pouco, mais ou menos com a mesma vontade.
De certeza absoluta que não me sentiria, Zé Carlos, é muito difícil pormos no tempo de antes, mas não me sentia à vontade com as carências cá em Lisboa, com as pessoas que passam dificuldades enormes para ir comprar uma coleção de moda e design. Ali estávamos a apostar, estávamos numa época de crescimento, era um determinado tipo de política, que era a minha, pode-se gostar ou não, apostar num determinado tipo de reabilitação do Parque Mayer, investir num arquiteto de renome mundial, comprar a moda e design, quer dizer, era uma determinada maneira de puxar pela cidade de Lisboa e pela visita de turistas, tudo. Pronto. Hoje em dia, com certeza, que eu pensaria, sei lá, mais de 100 vezes antes de fazer e estou convencido que não o faria. Portanto, compreendo à partida a posição do Governo, dizer assim, isto não foi nenhum museu que constituiu esta coleção, não se sabe, acho que não se conseguiu saber dentro do BPN, quem foi dos museus portugueses que acompanhou, dirigiu ou aconselhou a constituição daquelas compras. Foi uma coleção de um milionário estrangeiro que foi comprada no seu conjunto, julgo que japonês, julgo eu. Sim, aliás, acho que foi para pagar uma dívida que aquilo foi parar ao BPN. Pronto, que foi lá parar ao banco. Portanto, qual é a congruência cultural daquele espólio, daquela coleção? Sinceramente, não tenho a certeza. O que eu sei é que se ficasse em Portugal, ia para onde? O CCB tem lá a coleção Berardo, ia reforçar, agora tínhamos uma ala de 80 mirós. É que isto tem que ter cabeça de troco e membros. Para o Museu Nacional de Arte Contemporânea no Chiado não fazia sentido, porque é de um período ali dos anos do modernismo, do século XX, não é propriamente da época de Miró, não faz sentido, aliás o espaço é muito limitado. Ia parar onde? À Fundação de Serralves? Talvez, mas a Fundação de Serralves é também privada, não é só do Estado. Tem um estatuto misto. Portanto, eu não vi nenhum, quer dizer, aliás, era um assunto que já ia sendo falado e não vi nunca ninguém preocupar-se com o destino dos mirós. Eu acho Há quem diga também que vender mirós, que é outro argumento, que é vender mirós nesta altura é o mesmo que vender ações em baixa. No entanto, sendo boas ações, porque o Miró é um artista com renome mundial e, portanto, é um ativo menos tóxico do que alguns dos ativos do BPN e que, portanto, seria um erro vendê-lo agora. Mas, politicamente, deixe-me perguntar-lhe isto agora. Eu podia politicamente, falar à volta disto. Pois há várias versões e várias formas de olhar para o problema. Mas, politicamente, o que é que deve agora fazer o Governo? Já que a Christie's cancelou a venda dos mirós, porque há dúvidas, e a Christie's tem que garantir aos compradores, enfim, determinadas condições, o que é que o Governo deve fazer agora? A crise se cancelou, mas eu acho que o Governo deve olhar para o processo todo e ver se há alguma coisa que esteja nas suas mãos fazer para suprir aquilo que o Primeiro-Ministro disse na sua expressão, nem tudo correu muito bem. Ou seja, eu chamar-lhe algumas desconformidades processuais. Acho que no modo como a coleção foi expedida não correu bem, ir por mala diplomática, não respeitar as normas que são exigidas aos particulares para fazerem sair obras de arte do país. Como se costuma dizer. Com certeza, acho que o Governo devia regularizar o processo. Devia regularizar o processo, independentemente de manter a sua decisão. José Carlos, dos meus primeiros atos na Secretaria de Estado da Cultura, estive lá 5 anos, como digo, foi contribuir, fazer tudo a pedido do Primeiro-Ministro Cavaco Silva, do Presidente Mário Soares, para conseguirmos ficar com algumas das obras da pintora Vieira da Silva e fazer a Fundação Vieira da Silva, a Repade Zen, que é ali no Jardim das Amoreiras, em Lisboa, que está lá há anos. Eu vou dizer, Vieira da Silva tem uma boa cotação no mercado internacional. Não estou a dizer que seja igual à de Miró, mas Marilena Vieira da Silva tem uma grande cotação. É uma pintora luso-francesa, digamos assim. Foi para a França, para o exílio. E lá morreu, na rua Abbé Carton 34. Mas o Estado português empenhou-se muito em buscar os quadros. Nós temos cá o número de visitantes do Museu Vieira da Silva, ali no Jardim das Amoreiras, é manifestamente exíguo, não vou dizer que é caricato, mas é exíguo, face ao valor das obras que lá estão e do espólio que lá existe. O problema em Portugal, eu gosto muito destas opções elitistas, vamos comprar, vamos ter coleção de Miró. O problema em Portugal é nas escolas, a formação artística, ensinar às crianças o que é pintura, o que é escultura, o que é gosto musical, o que é solfejo, o que são os instrumentos, e ensinar tudo isto, que é o que há pouco em Portugal. Nós podemos fazer um museu com Mirós, outro com Picassos, o que quiser. Se for a Barcelona, vê isso.
com Dalí, podemos fazer o que quiser. Só que em Portugal não há pessoas para ir lá ver. Nós temos, infelizmente, há muito poucos visitantes. Mas, por exemplo, o Museu de Escócia é o mais visitado do país e suponho que tem lucro. Sim, porque tem muitos estrangeiros, mas está bem posicionado, enfim. Nós temos cá agora uma exposição do Prado no Museu da Arte Antiga. E o próprio Museu Berardo acho que tem também números muito bons. O Berardo constitui uma boa coleção. Lá está com a colaboração de muito Francisco Capelo, mas constitui uma boa coleção. Eu devo dizer, eu nunca disse isto em público. Eu tive muito a ver com a construção do Centro Cultural de Belém, fui o responsável direto pelo projeto do CCB, com o arquiteto Manuel Salgado, enquanto Secretário de Estado da Cultura, do acompanhamento da obra. Nunca falei sobre isto, mas digo, eu nunca concordei que se desse a ala toda museológica para a coleção Berardo, porque aquilo era para exposições temporárias. Mas não é um dogma, quer dizer, não ponha a discutir isto como se aqueles que foi no governo de Sócrates cooptaram, independentemente das questões dos dinheiros, cooptaram por lá por a coleção Berardo tivessem feito um crime ou uma ofensa. Não, foi a opção que tomaram, que acharam melhor. A minha não seria essa, mas não me ponho aqui a dizer, oi, o governo desbarata o património, atentado à cultura. Não, ficar com Miró, com 30 quadros de Miró, sem uma lógica de construção de coleção, sem princípio, meio e fim. Uma coleção vai-se construindo. Pode ser assim, mas o senhor japonês é que a fez. E nós sabemos quem guiou a construção dessa coleção de arte. Eu acho que o país, é a minha opinião, neste momento tem assuntos mais prioritários, não pode perder a oportunidade de discutir e decidir bem sobre os tribunais onde não saem determinadas terras, os postos de saúde, a recuperação da economia, os investimentos, a recuperação do património cultural. Nós temos, a maior parte dos artistas em Portugal estão sem dinheiro para atuarem. Estamos a brincar, alguém fala neles. Eu, na Santa Casa da Misericórdia, contrato artistas para irem cantar aos lares onde estão os velhinhos na região da Grande Lisboa, que os artistas praticamente não têm espetáculos. E andam a cantar, e alguém se preocupa com isso. Não, mas agora o Miró, o Miró, o governo tem que arranjar dinheiro para o Miró. Fala-se muito em populismo e demagogia. Eu acho que em torno desta questão de Miró tem havido muita demagogia e muito populismo. Se o governo tivesse decidido ficar cá com os quadros, eu devo dizer que não punha a dizer, o dinheiro faz tanta falta para quem tem fome. Não. Considerava que podia ser justificável, mas atenção, o governo ia ter que gastar mais dinheiro, mais uns bons milhões, primeiro, para pôr a coleção com cabeça, tronco e membros, e segundo, para ter um sítio onde ficar a coleção. Depois lá vinha a conversa, foram gastar mais 20 milhões de euros num novo, não digo CCB, por exemplo, e a coleção para onde? Para o Museu dos Coches, para o Pé dos Coches, para onde é aqui, em termos de espaço? Porque um espaço para a coleção Miró custa dinheiro, muito dinheiro, mesmo que se adapte um espaço antigo. E, portanto, as pessoas, muitas vezes, como lá dizer, aqui as pessoas não estejam a ouvir, que já falaram sobre isto, falam daquilo que não sabem em termos de consequências financeiras. Se o governo fez tudo bem ao par valorem, não sei o quê, provavelmente não. Mas que diabo, o governo não foi vender os quadros às escondidas, ao par valorem, na Christie's. Portanto, a intenção do governo, ou de quem dirige a par valorem, não era dizer assim, vamos vender isto sem ninguém saber que isto é uma grande bronca. Não! Foi vendido numa das maiores leiloeiras do mundo, em catálogo aberto, perante toda a gente, não foi nenhum negócio escondido. Há opiniões diferentes. É respeitável, eu respeito quem acha que a coleção Miró cá devia ficar. Eu devo dizer, não sou fã. Se fosse uma boa coleção de impressionistas, pronto, cada um tem o seu gosto. Eu gosto muito, sempre gostei da pintura impressionista, mesmo quando diziam que era fuleiro, que era Posidónio, eu gostava de impressionistas. Lembro do Museu do Quai d'Orsay, em Paris, tinha muitos impressionistas. Não vale a pena ir ver essa aula, que isso é de pintores que não gostam. Depois, de repente, 20 anos depois, são os maiores. E, portanto, Miró continua bem cotado agora. Não é um dogma, não é uma coisa para nos chatearmos, para nos ofendermos. Eu acho a política portuguesa extraordinária. Até da segunda, veio do Bloco, veio do PCP, depois do governo, depois da oposição, como se fosse... Até ao ponto eu ouvi aqui a sua conversa outro dia com a doutora Maria de Belém, pronto, também estava com o devido respeito e simpatia, vi que ela estava incomodada com o assunto e ofendida, tiveram aqui um bom debate ou entrevista. Eu não... Até posso estar a falar também num tom alto. Agora, é um assunto que me incomoda muito pouco. Se disserem assim... Vai haver dinheiro para recuperar o convento de Cristo em Tomar. Boa. Vai haver dinheiro para pôr os Jerónimos como deve ser. Muito bom. Agora, nós temos aqui em Lisboa igrejas a cair. A Igreja da Graça, a Igreja da Memória, que teve que ser a Santa Casa a avançar com 1 milhão de euros para financiar, porque foi a sua primeira sede, digamos assim, o seu primeiro espaço. Não há dinheiro para o básico que é nosso. E, portanto,
Vamos lá deixar os Mirós. Até podemos ter dito a Espanha para querem os Mirós. Não tenho notícia que a Espanha se tenha mostrado interessada em ter ali um Museu Mirós, julgo que em Barcelona. Portanto, há uma polémica à portuguesa. O professor Cavaco Silva, Presidente da República, Até o Presidente, falou sobre o assunto e disse que os quadros Miró estavam a ser usados para arremesso. Arma de arremesso. Sim, acho que bom, desde que não se estraguem não faz mal, mas isso faz-me leva-me a uma pergunta que é, já estamos em campanha eleitoral ou não? Eu acho que estamos sempre neste país, mas quer dizer, agora já estamos mais. Está a chover muito, ou pelo menos a meteorologia diz que está a chover muito. Eu hoje não vi chover muito nem ontem, mas estamos a 3 meses das eleições europeias e, portanto, é evidente que já estamos em campanha quase aquecida. Vê-se, António José Seguro disse, se eu for eleito, volto a abrir os tribunais, se eu for eleito, volto a repor as pensões. Isso disse aqui há umas semanas. Passos Coelho também, pronto, foi falar lá dos fundos europeus e lá disse sua justiça num tom também já próximo mais de quem vai disputar eleições. Mas sim, estão a ser apresentados cabeças de lista, vão-se sabendo quase todos, praticamente todos. Falta saber o do PS, dos grandes partidos e do Bloco e lá daquela confusão. O PC apresentou hoje? O PC apresentou João Ferreira, já se sabe do PSD Paulo Rangel, o CDS é Nuno Melo. Se do PS for Francisco Assis, olha... É um bom naipe de candidatos, cabeças de lista. Isso agora daqui até lá é limpinho. Mas, até porque os 3 meses que faltam para as europeias são os 3 meses que faltam para a saída da Troika. Nós estamos a 10 de fevereiro. 17 de maio sai a Troika e a 20, não sei quantos, 25. 17 de maio sai a Troika, uma semana depois chegam os fundos. E depois é as eleições. E depois são as eleições. Portanto, é sempre a ribombar. Acha que Paulo Portas falou esta semana de possibilidade de baixar o IRS em 2015. Essa possibilidade... Paulo Portas já está em pós-europeias. Já está a pensar... Já vai por aí fora. Noutro ano, já vai... que é ano também de eleições. E essas, é como os jogos cá nos smartphones agora, ele já vai na casa 61, os outros ainda estão na 40. Isso faz-me, juntando as duas coisas... Candy, era o que eu queria dizer. Será que o PSD e o CDS-PP vão mesmo avançar em lista conjunta? Ou Paulo Portas vai... Sim, para as legislativas. Ou Paulo Portas vai aqui a palpar terreno para ver qual é o seu peso político? Há um secretário de Estado de que vamos falar adiante, que diz numa entrevista esta semana ao Expresso que é uma inevitabilidade PSD e CDS serem coligados às legislativas. Pronto, é uma opinião que eu diria algo ousada, mas eu nesse ponto tendo a achar que ele tem alguma razão. Tudo indica cada vez mais, embora estejamos a grande distância, para que PSD e CDS venham a querer e a gostar de ir juntos e de irem coligados às legislativas. Mas não agora, nestas eleições. Não, nestas vão, às europeias. Nestas vão, sim, mas acha que é uma boa decisão, quer dizer, ir agora e depois poder não ir depois, enfim, ou a decisão estar desde já tomada, tipo, irem de mão dada, digamos assim, até ao fim? Acho que devem fazer um balanço, devem deixar passar tempo. Acho que não vai ser este Congresso do PSD, que é daqui a 15 dias, mais ou menos, a tomar uma decisão já sobre a matéria, porque o mundo de hoje caracteriza-se por isto, uma grande volatilidade das circunstâncias, quer dizer, as circunstâncias mudam como nós mudamos de camisa praticamente todos os dias, quer dizer, é muito... Estas eleições podem servir de teste, é isso? Sim, mas eu tendo a achar que não vão existir muitas surpresas nas eleições cá em Portugal, a não ser talvez, não é propriamente surpresa, também uma descida grande do Bloco. Agora, a relação de forças entre PS e PSD, para mim é a grande questão. Lá está, porque hoje em dia está-se a cair numa questão, numa maneira de ver as coisas, eu também acho um bocado complicada, que é, a propósito desta coisa da coligação, fazer-se a comparação PS, PSD, CDS. Eu acho que o PSD não se pode deixar cair nisso. Está a ver? Porque o PSD tem que valer tanto ou mais do que o PS sozinho. Eu quase diria que é batota querer-se dizer que PSD e CDS juntos é que disputam com o PS. Está bem que estamos a viver tempos de grande crise. E que em tempos de grande crise justifica argumentação excepcional. Mas PSD e CDS, em princípio, juntos, têm que valer mais sempre do que o PS. E se não valem, pronto, é porque as coisas nos correram muito mal. Portanto,
Dizer-se assim, PS tem 37, PSD e CDS juntos têm 35, é mau para António José Seguro? É, porque não chegou aos 40. Mas não é bom? É. Que tem que passar dos 40. Tem que passar dos 40. E não é de idade que já passou, é na votação. PSD e CDS 35 juntos. Não é bom. Nem pouco mais ou menos. Porque PSD-AD junta sempre apontou também para a maioria absoluta. Eu acho que PSD e CDS juntos nas legislativas têm que concorrer para ganharem e ganharem a maioria absoluta. Porque o que é que pode estar aqui em causa ao fazer essa coligação? É saber se em 2015 quem é que vai liderar o governo. O que não deixa de ser importante. E se a coligação PSD-CDS ganhar, até pode convidar o PS para o governo. Mas lidera o PSD, tem o Primeiro-Ministro. Se forem separados, até podem ir os três na mesma para o governo, mas aí seria o PS a liderar o governo. Agora, dizer-se que é um grande resultado, PSD e CDS juntos, isto, quer dizer, os partidos não se fundiram, nem está anunciado que se vão fundir. O PSD mede forças sozinho com o PS. Como a governação foi muito difícil, está a ser, momento de crise como nunca houve. Pronto, consideremos excepcionalmente que podem medir forças em conjunto, mas não pode ser o normal, o trivial. Acha que o CDS, optando por uma coligação anterior das eleições, pode sofrer com isso? Ou seja, há quem diga que o CDS será o que mais sofre por causa de coligações pré-eleitorais, por ser facilmente absorvido. Sim, mas isso depende da negociação que o CDS fizer. Aqui nas europeias o CDS tem uma negociação difícil em relação ao número de deputados que tem e como foi reduzido o número de deputados portugueses, saber em que lugar vai o seu segundo deputado, o primeiro é Nuno Melo, e saber depois a quem é que fica as senhoras, que tem que haver uma em cada três, ainda bem que há, mas se a primeira é do PSD ou é do CDS, ou a segunda, perdão. Depende. Nas legislativas acho que não. Acho que o CDS pode fazer uma negociação razoável e não tem que ser absorvido. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que politicamente é mais complicado sempre para o PSD fazer AD. Em termos, digamos, se quiser, aritméticos ou de representação, pode não ser fácil para o CDS. Porquê? Em termos de afirmação política. Sim, é sempre diferente, difícil, mas imagino, se fosse Portas, eu acho que Passos Coelho e Portas fariam campanhas separadas. Nunca estariam juntos nos mesmos comícios, cada um, a não ser no final, ou um estaria num lado, outro estaria no outro. E eu é que tenho este pressentimento que Portas já não vai disputar as próximas legislativas, mas isso é uma ideia que eu tenho. Porque acho que ele não quer nem pode, é a minha opinião. Eu acho que ele tem que renovar aí, tem que seguir outro caminho. E acho que Paulo Portas, no plano internacional, ou seja o que for, acho que esgotou. Ele não esgotou politicamente é como candidato a legislativas. Acho que já não dá. Nem ele deve ter saco, desculpe-me o termo, nem paciência para ir correr as feiras outra vez e as ruas, apesar da paciência dele às vezes parecer limitada. Eu acho que Paulo Portas já fez 10 campanhas legislativas, 20 autárquicas, 30 europeias. Passo o exagero. Ele já fez muita campanha e não... Pode ir, mas eu não acredito que ele vá. Acha que isso seria uma espécie de limbo político para Paulo Portas? Novo demais para correr para a presidência, com muitos anos pela frente, e se afastasse do país, não sei que imagem ficaria dele. Não acha que ficaria ali no meio... A meio da ponte, digamos assim? Não. Acho que ele tem a ganhar com isso. Se for às presidenciais, acho que ele também pode ganhar espaço. E se fizer uns anos de carreira internacional, trabalho internacional, isso é bom para ele. Ele vai sair deste governo numa situação para onde não é fácil. Portas desgastou-se bastante, apesar dele estar aí em boa forma, a recuperar, entre congressos espanhóis e outras coisas, ele vai recuperando. Mas... eu não acredito, não estou a ver Portas a fazer outra campanha eleitoral à frente do CDS para ter 7 ou 8%. Acho que Paulo Portas encheu disso. Pronto, olha, eu que o conheço há 30 anos, sim, ou mais, há 35 anos, posso estar enganado.
Mas nós, penso, não acha que, quer dizer, suportar 4 anos de governo e depois não ir lá? De governo difícil, não é? Talvez, se contabilizarmos 8 anos, será os primeiros 4, estes 4 são com certeza os mais difíceis. E depois, quando o país pode começar a melhorar, não usufruir enfim, supondo que poderiam ganhar as eleições, não usufruir disso ou não arriscar ir a votos? Eu percebo isso. Eu até tenho uma ideia firme sobre isso. Eu acho que quem está no governo deve ir a eleições responder pelo que fez. Eu fui como Primeiro-Ministro a eleições responder pelo pouco tempo que estive. Mas a maior parte dos Primeiros-Ministros não foi a eleições quando saiu. Durão Barroso saiu, não foi eleições legislativas. António Guterres saiu, não foi eleições legislativas. Cavaco Silva, quando saiu na fase pior, não foi eleições legislativas. A maior parte dos primeiros-ministros... Durão Barroso também não foi. É o que eu estou a dizer. Eles, quando vê que a coisa começa a correr mal, não vão a eleições. Difícil é ir lá, e a honra seja feita também ao José Sócrates, difícil é ir lá quando a coisa começa a entornar, a correr mal. Por isso, eu em princípio acho que Paulo Portas devia ir lá prestar contas. E pode ser que até esteja numa boa altura. Uma boa altura para Passos Coelho e Paulo Portas irem a eleições. Só que eu, com franqueza, se fosse conselheiro de Paulo Portas, diria, está na altura de virar a página. Pedro Santana Lopes, temos muito pouco tempo, temos ainda a frase da semana. E a imagem? Não, a imagem deixamos para o fim, mas vamos à frase da semana. Nos últimos 3 séculos, é uma frase, devo dizer, de Manuel Costa de Almeida, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. Nos últimos 3 séculos, os grandes nomes da República foram os construtores de obras públicas, Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Melo e Duarte Pacheco. Temos que deixar de idolatrar os construtores de obras públicas e passar a valorizar as pessoas que criam riqueza e emprego. Olha, eu acho esta frase que vem no Expresso, grande destaque, eu acho que o secretário de Estado, que até é suposto ser da chamada ala intelectual do partido, ou cavaquista, ou seja o que for, diz aqui uma enormidade. O Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Melo, Marquês de Pombal acabou com a escravatura, fez grandes reforços no comércio, Duarte Pacheco fez o serviço postal, fez o Parque Monsanto, fez a linha Lisboa, Fontes Pereira de Melo fez a linha Lisboa Carregado, lançou os grandes projetos de investimento nas ligações ferroviárias. Quer dizer, foram homens que desenvolveram o país. Quando um secretário de Estado de Desenvolvimento Regional dá como exemplos estes grandes nomes que diz da República, não, 2 deles são da monarquia, que são figuras que o país só faz estátuas, mas não deve quase fazer, que não o desenvolveram, acho que é uma, eu vou dizer enormidade para não dizer uma coisa chamada mais bola forte. Fora. Hã? Bola fora. Bola fora, até porque este governo quer investir nos portos e na linha de caminho de ferro e bem, na minha opinião, no próximo quadro comunitário de apoio, 22 mil milhões de euros. Ele, enquanto Presidente da Câmara de São João da Madeira, também fez lá muita obra, embora reabilitando mais. Não se diz uma coisa destas sobre grandes figuras que desenvolveram muito o país. Imagem da semana. Foi ao Estádio da Luz ou não? Não, não fui. Perdeu a imagem ao vivo da semana. Perdida, que é a imagem da aqui estamos perto, mas não chegou nenhuma. Porque não caiu só, vemos ali as chapas que também caíram. Algo de impensável. Temos apenas 1 minuto para isto, Santana Lopes. O que é que pensa disto? É surpresa para si? Não, quer dizer, surpresa eu estive, era Presidente da Câmara de Lisboa quando o Estado foi construído, agora não tenho nenhuma responsabilidade na construção do Estado, mas não quero deixar, estive lá na data da inauguração, em que Durão Barroso foi veiado, eu também um bocadinho, mas lembra-se? Agora, o que eu acho perante os alarmes da meteorologia, que eu teria feito, eu até ouvi dizer isso, eu não teria deixado de haver jogo, antes tinha avisado, o jogo é adiado. Isto da lã ou da cobertura foi... Pronto, o que aconteceu, mas face ao que a meteorologia anunciava... Podia acontecer a meio do jogo, não é? Podia acontecer a meio do jogo. Face ao que a meteorologia anunciava, eu vou dizer uma coisa, eu tinha 2 filhos que estavam para ir ao jogo e eu pedi-lhes para não irem, porque tinha medo do que pudesse acontecer, como uma cunhada minha, tinha medo que fossem para lá, porque eu achava que podia acontecer alguma coisa perante o que estava a ser anunciado. Aqui foi consequência do vento, mas lembra-se, a meteorologia ontem disse, em alguns casos eu ouvi dizer, fechem as janelas e as portas e fiquem em casa, não saiam de casa. Pronto, portanto, face ao que aconteceu, face às pessoas terem ido lá, eu acho que a organização reagiu bem.
Agora está em dúvida ainda ao jogo para amanhã, julgo eu. Está porque o Sporting exige uma vistoria de uma comissão independente ou de um organismo independente, embora a Marti Ferro já tenha garantido que vai ter a Eu acho que quem tem que garantir é a Liga e, em certa medida, a Federação. Normalmente chega-se a um acordo, não é? Normalmente chega-se a um acordo entre os dois clubes, a Liga e a Proteção Civil. Mas em termos de segurança, a Liga e a Federação, a Liga principalmente tem que falar a um técnico e dizer o que a Marti Ferro está a dizer é certo. Porque o poder público não pode confiar numa empresa privada só. Tem que ter a sua própria certificação. Olha, pedir ao LNEC para ir lá amanhã. Eu, enquanto Presidente de Câmara, ou mesmo já na Misericórdia, muitas vezes em obras, pedi a participação do LNEC, que é uma entidade que para o Estado é insuspeita e é uma entidade mais do que credível para dar a sua opinião se aquilo está bem ou não. A propósito de Pala, lembrar-se-á de uma Pala do Estado de Alvalade. Não caiu, não em 92 caiu. não caiu. Obrigado uma vez mais por estar aqui. Até para a semana. Fecha este CM Jornal. A seguir, mercado. Lembro que esta noite há a Liga Futurão. Deste assunto do Estádio da Luz também vai ser tratado.